Olá a todos, amados e queridos de todo o Brasil. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Um ótimo dia para vocês. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Gleison Góes. Sejam muito bem-vindos ao canal Fim dos Tempos. Vou pedir a você que deixe o seu like caso você queira, para que o vídeo possa chegar até outras pessoas, que você se inscreva no canal, deixem os seus comentários também, caso vocês queiram. Bom, eu decidi fazer o vídeo para entregar essas revelações de Deus aqui com minha roupa, com minha túnica, que já fazia muitos meses, eu acho. Talvez quase um ano que eu não a utilizava para fazer um vídeo no canal. E do nada eu senti de fazer com ela, porque eu até me sinto renovado quando eu ponho essa túnica maravilhosa que Jesus me deu. Amém? Olha, eu quero entregar uma revelação aqui sobre o apresentador Clodovil, que faleceu, ex-deputado federal, apresentador de televisão. E muitos podem se perguntar, por qual motivo Deus revelaria algo sobre o Clodovil, sendo que ele já morreu? Que edificação? Qual é a edificação que vai trazer para nós que estamos do outro lado desta câmera, ouvindo o irmão falar, entregar esse mistério o qual Deus te mostrou durante o final da madrugada? A palavra do Senhor vai me dar um respaldo para a sua pergunta e eu estarei lendo agora a seguir, amém? No livro de Lucas, capítulo 12, se você abrir a Bíblia, você vai confirmar comigo. No livro de Lucas, capítulo 12 e versículo 2, amém? A partir do 2. Porque não há nada encoberto que não seja revelado, e nem oculto que não venha a ser tornar conhecido. Porque tudo que em trevas falastes será ouvido na luz. E o que nos quartos tiverdes falado nos ouvidos será proclamado nos telhados. E eu vos digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deves temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder de lançar no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, e nenhum deles fica esquecido diante de Deus? Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, porque valeis mais do que muitos pardais. Eu também vos digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Amém? E todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Vamos focar na palavra onde Deus diz, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz do dia. E baseado na palavra que Deus me deu, eu estarei entregando a revelação que Deus me deu sobre a morte do apresentador Clodovil, ok? Todo mundo sabe que o Clodovil tinha uma personalidade muito forte, era uma pessoa que muito corajoso, muito valente, muito destemido. Ele era bastante polêmico por conta das falas dele, né, que divergia do pensamento de muitas pessoas que o ouviam, estando lá em Brasília como um dos deputados mais votados do país, se não me engano, de São Paulo, um dos mais votados, numa votação extraordinária, pelo que eu me lembro, foram mais de 500 mil de votos que ele conseguiu. Independentemente dele ser cristão ou não, ele era espírita, pelo que eu lembro, ele era espírita, ele era espírita, né? Pelo menos até a última reportagem que eu
o ouvir falar, sim, ele não era cristão. Mas não é sobre isso que eu tenho para falar. Eu tenho que falar sobre a revelação a qual Deus me deu sobre a morte dele. Nesta madrugada, logo pela manhã acordando, tendo a noite, eu orei na madrugada e tendo a noite muito difícil. E assim, de muitas coisas as quais Deus me mostrou. Mas uma delas, claramente, pela manhã, apareceu para mim a imagem clara e nítida, bem transparente, do Clodovil. E ele me dizia, ele falava, na verdade ele não me dizia, Deus me mostrava como se fosse um telão, abriu-se como se fosse um telão. E ele falava desta forma: aquela mulher me liga às 3h20 da manhã, falando que estava quase morrendo, me dizendo que estava passando mal. Aí Deus me mostrava que uma mulher foi quem combinou com uma outra mulher. Essa mulher foi quem planejou a morte do Clodovil. Quem planejou a morte, quem matou o Clodovil, foi uma mulher. Foi a mando de uma mulher. Deus mostrou para mim isso, claro, como água bem transparente. Quem a mandante da morte do Clodovil foi uma mulher. Porque ele falava claramente, Deus me fazia contemplar o Clodovil falar claramente desta forma. Aquela mulher me ligou 3h20 da manhã e ela falou que estava passando mal e quase morrendo. E quem morreu foi eu. Fui eu quem morreu. Vocês não acham estranho isso, tudo isso? Como que vocês não acham tudo estranho? Ela me liga, fala que fulana de tal, que a outra mulher estava passando mal, precisando de ajuda. Às 3h20 da manhã, que a mulher estava quase morrendo e quem morreu fui eu. Vocês não acham isso muito estranho? Vocês não acham isso estranho? Então, foi uma emboscada que prepararam para o Clodovil. E a responsável pela morte dele foi uma mulher. Porque isso foi bem claro, Deus me mostrou que foi uma mulher que contratou, que planejou a morte do Clodovil. Ele não morreu de causas naturais. A morte dele foi um assassinato, ele foi eliminado. Porque também ele incomodava muito lá dentro de Brasília com suas falas, né, bem pertinentes, referente aos deputados, à falta de decoro parlamentar, aquela bagunça dentro de Brasília, aquelas conversações, todos os vídeos que vocês já viram na internet, Clodovil se manifestando o contrário, falando ali, propondo uma redução da quantidade de deputados. Olha, e pode vocês ficarem tranquilos, porque eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, a minha vida está nas mãos do Senhor, e todo mundo que tentou contra a minha vida, todos eles estão debaixo da terra. Todos. Eu tenho 41 anos. Engraçado que eu observei ontem que eu tenho 41 anos, faço agora dia 15 de junho, não adianta anotar a data do meu nascimento para fazer macumba, que para mim as macumbas não funcionam. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então eu faço aniversário, 41 anos, dia 15 de junho. Quando eu olhei no Instagram, 41 mil inscritos. Eu falei, Senhor, dia 15 de junho eu faço aniversário, 41 anos, e eu tenho 41 mil inscritos lá no Instagram. Só coincidência, né, irmãos? Não tem nada demais, mas eu observei isso aí. Então, o Clodovil, ele se manifestava muito, ele era muito, pelo menos, irmãos, aí o que passava para mim, a imagem que eu tinha. Ele parecia ser um homem muito honesto, muito idôneo. Dentro das coisas que ele vivia, ele poderia beber, sei lá, fazer o quê? Não sei. A vida particular íntima dele, assim, eu não tenho exatidão, porque Deus não me mostrou. Eu não posso abrir um vídeo e falar assim, olha, Deus mostrou Clodovil no inferno, Deus mostrou isso. Não, eu estaria passando a revelação mentirosa, entregando algo que Deus não mandou, que Deus não me mostrou. Amém?
Então eu posso entregar até onde Deus me mostrou. Passando dali, eu já vou estar falando de mim, já vou estar inventando, e aí pronto, aí eu vou estar pecando. Amém? Então eu posso falar claramente quem mandou, eu coloquei a Marta Suplicy aí na capa, né? Também para quem sabe ler um pingo é letra, né, irmãos? Mas eu coloquei a Marta Suplicy na capa porque ele tinha muita desavença com a Marta Suplicy, né? É até bom que ela fique ciente disso, dessa revelação, né? Porque e o Brasil inteiro, porque ela não gostava muito dele, porque ele sempre estava ali atacando, alfinetando a Marta Suplicy por terem muitas divergências pessoais, não sei por qual motivo, mas ele falava na internet os motivos os quais ele não suportava não sei o que ela é, se ela é senadora, se ela é, até não tenho nada contra ela não, porque ela defende muito assim, pelo menos ela finge, não sei, se ela finge muito bem, defender o pessoal dos gays e tal, e todo mundo sabe que eu tenho no meu canal, eu por ter sido trans, por ter vivido uma vida de preconceito, de discriminação, de muito sofrimento quando eu era gay, e até hoje, sendo um servo de Deus, sou discriminado, não me aceitam nas igrejas, eu sou bem assim, sabe, irmãos? Sou muito desprezado, humilhado pela maioria, parcela do sistema religioso, gospel. Eles não me veem como servo do Senhor, eu não sou bem aceito, mas Jesus também não foi, né? Então, eu sigo firme com Jesus Cristo, mas ela tem uma pauta assim, né, bem de defesa do público gay, assim, né, ela apoia. Na verdade, alguns apoiam mesmo, alguns defendem, alguns protegem, outros, na verdade, usam a causa dos gays, das trans, das minorias, apenas para poder se beneficiarem, para usarem isso como, não estou afirmando que seja que seja o caso da Marta Suplicy, eu nem sei qual o cargo que ela exerce no momento, mas não estou afirmando que seja o caso dela, que ela use essa causa para fins políticos, para que esse público venha votar nela, mas pode ser que sim, pode ser que não, não posso afirmar isso, mas até sempre tive assim, sabe, irmãos, um apreço assim nessa causa, assim, por ela, essa questão dela estar sempre ali tentando, né? Que eu nunca vi nada demais, porque esse público que fala que defende o GLBT, a maioria é só fachada, né? É só sigla ali, é como se fosse uma politicagem também. Porque quando eu era trans, eu precisei desse movimento GLBT, aí é bem complicado, né? Bem complicado. Alguns usam isso aí por politicagem, outros realmente militam, usam a causa para poder ajudar, tirar trans de rua, sei lá. Eu nem tenho palavras para dizer quando se trata de gay, de trans, dos maus tratos, do preconceito, da discriminação, da transfobia, da homofobia, que eu já sofri. Quando eu digo nós, irmãos, porque eu sofro até hoje. Mesmo sendo um servo do Senhor, um cristão, um homem de Deus, eu sofro pelo meu jeito, pela minha voz. Sou apedrejado até hoje. Eu, sendo cristão, imagina o que os gays não passam, né? Embora tenham muitos gays que precisam de libertação, entregar a vida a Jesus, mas tem muitos dele ali, quando eles chegam num grau, num nível de promiscuidade, é porque ali desde a infância, no lar, houve uma desestrutura familiar dentro do lar para eles chegarem até onde eles chegam, naquela promiscuidade, naquela situação toda. Então, nós devemos orar os pais e as mães acolherem os filhos homossexuais, trans, gays. Eu não estou dizendo aqui que você deve passar a mão na cabeça dele e falar: que lindo pecadinho, bote o macho dentro da minha casa, faça da minha casa um bordel, porque, não. Sua casa, você é um servo de Deus, a pessoa tem que respeitar o teu lar, né? Se ele tiver de fazer alguma coisa, que ele vai fazer da porta para fora. Mas o seu lar tem que ser respeitado, ele tem que respeitar o seu lar, amém? Agora, jogar seu filho como lixo para fora de casa, não faça isso nunca, jamais. Mas ele tem que ter a consciência de que você é uma cristã, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e o diabo sempre ataca
A maioria dos gays e trans que eu conheço são filhos de pastores, de missionários, de homens de Deus, de mulheres de Deus, porque o diabo usa isso para poder abater a fé dos irmãos, entristecer, e ali as pessoas de fora falam: ué, mas você é pastor, você é missionária? Como que seu filho é gay? Não tem nada a ver isso. Porque o diabo tenta atingir as famílias para poder abalar, deixar os homens de Deus e as mulheres de Deus tristes, para como se fosse uma afronta, sabe, irmãos? Ué, tu não é homem de Deus? É que nem o diabo no deserto quando tentou Jesus Cristo, sabe? Eles utilizam das fraquezas. Ah, mas você é uma mulher de Deus? Você não pode ter uma filha que está desviada, afastada do evangelho. Você não pode ter uma filha no pecado, porque você é uma mulher de Deus, você tinha que sua casa deveria estar todo mundo ali seguindo a palavra de Deus. Sua casa deveria estar todo mundo ali na unção, rodando nos mistérios ali. Não, não é bem assim. Porque quando você é uma mulher e um homem de Deus, o diabo ele tenta atingir as pessoas que estão mais próximas de você para que você venha abater, para que venha abater a tua fé, para que você venha parar de orar, para que você venha parar de jejuar, para que você venha parar de ler a Bíblia. O diabo, ele tenta atingir as pessoas que estão mais próximas de você para que você venha se entristecer, esmurecer na fé e ali desistir, vai enfraquecendo, 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 abalando a tua fé, e quando vê você já não está mais servindo a Jesus, porque o diabo tentou usar de uma artimanha, como fez lá com Jesus no deserto. Ué, você não é filho de Deus? Pula dessa aqui, pula desse precipício aqui abaixo. Você não falou que é homem, que é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Jesus repreendeu Satanás com toda a autoridade e ele fugiu da presença de Jesus e os anjos serviram a Jesus Cristo. Da mesma forma, você como mãe, como mulher e como homem de Deus deve fazer. Repreender, não Satanás. Jesus te repreenda. Eu sou uma serva de Deus, eu estou passando por uma fase a qual os meus filhos estão num processo de libertação e eu creio num Deus que é todo-poderoso, vai libertar o meu filho, vai libertar a minha filha, sim. E você, com as suas falas, as quais eles, com essa fala, é como se lançasse sobre a tua mente dardos e setas inflamadas, para que você venha ter dúvida de que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai libertar o teu marido cachaceiro, teu filho que é lésbico, tua filha que é lésbica, teu filho que é gay. Olha, eu passei 20 anos ali. Irmãos, eu não sou digno de estar aqui hoje falando do nome do Senhor. Eu só sou digno porque o sangue de Jesus Cristo foi quem me lavou. Mas, irmãos, eu já fiz tanta coisa horrível, tanta coisa nojenta, assim como muitos servos de Deus que estão assistindo esse vídeo agora, neste momento aí. Você que agora é pastor, pregador, você que agora é mulher e homem de Deus, teu passado, olha para trás. Dá uma olhadinha para trás e lembra do que você fez. Eu fazia cada coisa nojenta, era um monte de homem em cima tendo relações sexuais comigo na prostituição. Sabe, irmãos, era tanta coisa na orgia ali da noite, na orgia com aqueles homens ali, aquela prostituição, cada coisa nojenta que eu fiz quando eu era da prostituição, as drogas eram noites. Eu começava a me drogar de noite, eu parava de me drogar, eram 9 horas, 10 horas da manhã, às vezes 1 hora da tarde, junto com amigos ou com meus ex-companheiros. Então, foram muitas coisas que eu vivi quando era trans, no pecado, abomináveis, coisas terríveis. Quando eu olho hoje como servo de Deus, que eu olho para trás e digo, meu Deus, quanta coisa nojenta eu fiz. Meu Deus, como Deus me tirou de um charco de lodo, do lamaçal do pecado. E hoje eu estou aqui. Vocês devem fazer a mesma, vocês devem olhar para trás e pensar da mesma forma que eu penso. Quão grande milagre Deus fez na minha vida. Quem eu era? Quem diria quem eu era e quem eu sou hoje? Da mesma forma, Deus vai fazer na vida da tua família, dos teus filhos, do teu marido cachaceiro, da tua avó, da tua mãe idólatra, do teu pai idólatra. Na tua família, Deus vai agir da mesma forma. No tempo dele, basta você ter fé e a esperar no Senhor.
Minha mãe, ela orou durante quantos anos? Quase 18 anos. E eu lá, cheirando cocaína, recebendo dentro do meu quarto 8, 10 homens tendo relação sexual ali. Muita orgia, muita coisa, 2, 3 homens no quarto, aquelas coisas nojentas. E hoje, livramentos que Deus me deu de morte, hoje minha mãe pode ver e contemplar o filho dela liberto e salvo pelo sangue de Jesus Cristo. E se ela tivesse desistido, parado de orar no meio do caminho? Se ela tivesse parado de orar com 5 anos, eu estaria morto, porque eu passei por tantas coisas terríveis e livramentos de morte. Eu não estaria aqui para contar a história. Eu não estaria aqui para poder testemunhar para vocês. Ela orou durante quase 18 anos. Não só ela, outros vários irmãos, missionários, homens de Deus, mulheres de Deus que oraram por mim. Minha irmã também, que orava muito por mim. Edenise, pagou muito preço orando por mim também. Se elas tivessem desistido de orar, eu estaria agora no caixão e lá no inferno. Se você parar de orar pelo teu filho, ele pode, amanhã ele pode parar no inferno, porque você desistiu. Não creu que Deus vai fazer o milagre. E eu sou a prova viva disso. Amém? E quantos, Deus falou para mim, tá? Ontem Deus disse para mim que vai levantar muitos testemunhos de ex-trans. Vocês pensam que o diabo tá fazendo muita bagunça, baderna na terra e que Deus não está no trono com a soberania, com a grandeza, com o poder dele? Deus falou para mim que vai levantar muitos testemunhos de ex-traficantes, vai levantar muitos ex-traficantes, muitas ex-prostitutas, muitas ex-trans. A semente a qual nós plantamos vai começar a germinar. Vai começar a germinar. Deus dizia para mim, olha meu filho, as sementes plantadas vão começar a germinar. Vai brotar muitos testemunhos novos de ex-traficante, ex-trans, vai ser tanto testemunho, tantos nós plantamos. Eu plantei também durante esses 5 anos rodando o Brasil evangelizando. Deus falou para mim assim, ó, vou levantar muita gente, irmão, muitos testemunhos novos, meu filho, eu vou levantar na terra, sobre a terra, muitos servos meus que vão aparecer do nada, vão brotar do além no YouTube. Deus vai assim fazer um reboliço na terra. Vocês não vão entender nada. Ex-trans, ex-traficante, ex-pregadores. Deus vai levantar muitos. Deus dizia desse jeito para mim, ó. Muita semente foi plantada. É tempo dessas sementes germinarem. E essas pessoas agora eu vou levantar nesses últimos dias, meu filho. Eu estarei levantando meus pregadores, meus verdadeiros adoradores, que vão me adorar em espírito e em verdade. Vai ser um reboliço tão grande na terra que Deus vai levantar tanta gente que vocês nem imaginam. Pessoas que têm promessa de salvação na vida, que Deus vai resgatar de uma hora para outra, Deus vai fazer. E vocês vão tomar um susto nessa internet do tanto de homem e mulher de Deus verdadeiro que Deus vai levantar. Com ousadia, com coragem, com valentia. Pode anotar, foi Deus quem me disse isso, tá, irmãos? Deus me falou isso para mim, que vai levantar muitos corajosos e valentes. Vocês vão tomar um susto, porque eles vão combater as trevas. Eles vão ser levantados por Deus para combater os falsos profetas. Muitos estão sendo já preparados por Deus. Estão em fase de preparação como soldados de Cristo para surgirem do nada nas redes sociais, nas ruas, nas igrejas. Vocês podem... Foi Deus que me disse isso. Foi Deus que me disse isso. Amém? Falarei sobre a Angela Bismarck, se Deus permitir, quando eu conversei com ela e falei algo de Deus para ela, a reação dela comigo, né? Manifestou, ela se endemoniou na hora, me bloqueou do WhatsApp. Na verdade, muitas pessoas me bloquearam já no WhatsApp, né? A Janja, mulher do Lula, me bloqueou. Eu sou bloqueado por muitas pessoas na internet. A Antônia Fontinelli me bloqueou com várias pessoas, Léo Dias, muitas pessoas me bloquearam
porque não gostam de mim, né? Mas pouco importa. O importante é que o evangelho está sendo pregado. Tem algumas pessoas conhecidas, muita artista, muita gente conhecida no Brasil todo me bloqueou na internet. A Andressa Urach também me bloqueou depois do recado de Deus. No Instagram eu tô falando, amém? Mas tem artista também que me segue, tem pessoas famosas, conhecidas que me seguem, estão sempre ali acompanhando as pregações, os vídeos no Instagram. Glória a Jesus Cristo, e com certeza a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A Bíblia fala que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Quando você prega, pode ficar tranquilo, que você entregou a palavra de Deus ali, pronto, que você saiu. A própria Bíblia fala que um planta, outro rega, outro colhe. E é assim a vida do cristão. Amém, irmãos? Então, nesta manhã abençoada, glória a Jesus, eu agradeço infinitamente as orações de todos os irmãos do Brasil inteiro pela minha vida. Bom saber que vocês, assim como eu, continuam. Não acendi a luz para ficar claro. Meu Deus, era bom que ficasse mais clarinho para vocês. Oh, Senhor, que tristeza, mas também não é muito claro. Vamos lá, para finalizar. Bom saber que vocês estão orando. Agora ficou mais claro. Bom saber que vocês estão orando, intercedendo pela minha vida, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não se preocupe com essas situações. A Bíblia já fala que ouviriam rumores de papapá. Por que eu falo papapá? Porque quando eu falo o nome G-U-E-R-R-A, aí o YouTube boicota o vídeo. Meus vídeos não estão sendo entregues porque eu falo a verdade. Eles não compartilham os meus vídeos. Quando eu publico, eles barram eles bloqueiam meu vídeo às vezes. Eles não mandam meus vídeos para as pessoas. Por isso que alguns vídeos meus não estão tendo muitas visualizações, porque os inscritos do canal não estão sendo comunicados. Eles não estão enviando meus vídeos para as pessoas. Então, por isso que é bom que vocês compartilhem. Amém, irmãos? Então, a Bíblia fala que no final dos tempos ouviríamos rumores de... que eu não posso falar o nome, né, irmãos? Tudo isso é místico que aconteça. São sinais, Deus diz que deixaria sinais ali na terra, no céu, no mar, mas o mesmo Deus que falou que aconteceria tudo isso, rumores de guerra, mas ainda, Deus falou assim, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Ainda rumores do que está acontecendo lá em Israel, é só o começo. A Bíblia fala para a gente não se assustar, não se espantar, porque é só o começo. Viu, irmãos? Então, saiba que Deus está no controle de tudo. A Bíblia fala que Deus, ele faz cessar as G-U-E-R-R-A. Ele faz cessar, queima os carros, corta a lança, corta o laço, queima o carro, corta o laço. Misericórdia, me esqueci. Queima o carro, corta a lança e queima os carros no fogo. Alguma coisa mesmo, eu fugi da mente, irmão, você acredita? É a idade chegando, 41 anos que eu faço agora, dia 15 de junho. Se Deus permitir, em nome de Jesus Cristo, eu quero presente, viu? Queima o carro, corta a lança e queima o carro no fogo. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Amém? Bota o versículo aí que eu esqueci. Amém? Ômega 3, eu preciso de ômega 3. Amém, irmão? Porque o negócio tá feio, a memória tá... Porque quando a gente é usado por revelação, muitos vasos, mulher e homem de Deus que tem dom de revelação, falam que a gente fica meio com a mente um pouco, de vez em quando dá um lapso de memória, sabe? Uma falha na memória, irmãos. Todo mundo que tem dom de revelação sempre fala a mesma coisa comigo. Não sei se você também tem, você que tem os dons aí, os irmãos, os homens de Deus, mulheres de Deus que estão assistindo esse vídeo, de vez em quando dá uma falha de memória assim, uma coisa assim, rápida, pois acontece comigo. Então é isso aí, irmão. Foi revelado a morte do Clodovil, foi uma mulher que planejou a morte do Clodovil, mas é aí o que eu estava falando. A Bíblia fala, aquietai-vos e saber que o Senhor, ele cessa tudo isso. Ele, de uma hora para outra, ele pode cessar os conflitos, entendeu? Ele tem o poder de cortar o laço, cortar a lança e queimar o carro no fogo. Aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Então, vamos continuar perseverando tranquilo no Senhor, confiando que ele está no controle de tudo. A Bíblia fala que Deus está assentado sobre o globo da terra. A Bíblia fala, os olhos do Senhor estão atentamente sobre a terra, contemplando os maus e os bons. E a palavra do Senhor diz, você viu que eu li? Nem sequer um fio do nosso cabelo, da nossa cabeça, Deus não permite que toque. Amém? A Bíblia fala
que aquele que é nascido de Deus não anda no pecado e o maligno não lhe toca. Então, como eu estava falando da questão de alguns artistas que me bloquearam nas redes sociais por falar a verdade, vou entregar a revelação da Ângela Bismarck, tem um mistério muito tremendo aí, envolvendo muita coisa, e eu vou falar o que Deus me mostrou sobre a Ângela Bismarck. Inclusive, conversei com ela na internet, no privado, e ela manifestou mesmo, ficou endemoniada comigo, falou um monte de desaforo para mim por não querer ouvir a verdade, e pegou e me bloqueou. Porque eles são assim, quando a gente fala a verdade para eles, eles bloqueiam, né? Já tiveram outras pessoas famosas que eu passei algumas coisas, mas não chegaram a me bloquear, não. Amém? Mas a Ângela Bismarck, sim, e alguns outros também que não gostaram de ouvir a verdade, me bloquearam. O problema é deles, o importante é nós falarmos o que Deus manda. Amém? Olha, não se esqueça de ajudar, irmão, de ofertar a obra do Senhor, não se esqueça de me ajudar o canal, em nome de Jesus Cristo, amém? Eu entrego essa revelação aqui, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor Jesus, amém? Mesmo em meio a situações difíceis, não era nem para eu estar gravando esse vídeo de tanta luta que eu estou passando, mas só que eu vou fazer até o fim da minha vida o que Deus me ordenou, o que Deus me mandou. Mesmo muito zombando, mesmo muito não acreditando, falando da minha voz, falando do meu jeito. Quando eu falo disso eu me emociono porque dói muito, porque eu sofri muito. Muitos anos preconceito, discriminação, pedradas, muita coisa eu passei nessa internet. Mas mesmo passando por tudo, essa zombaria, esse escárnio, esse descrédito, eu vou continuar aqui até a minha morte, falando o que Deus manda. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Eu me emociono de falar às vezes porque eu sofri muito. Mas Jesus Cristo sofreu muito mais que eu e que você, né, irmãos? A Bíblia fala, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque assim como Jesus Cristo venceu o mundo, nós venceremos também. A Bíblia fala, se nós mostrarmos frouxo no dia da tribulação, vou deixar a passagem fixado aí, nós não devemos nos mostrar frouxo não, tá? No dia das aflições, não. Nós devemos mostrar corajosos, valentes, assim como Josué. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.